Vinícius Torres Freire, jornalista, colunista de economia e de política da Folha de São Paulo e também colunista aqui do Nova Manhã, hoje fala pra gente sobre a relação entre a vacinação e a recuperação da economia no Brasil. Vinícius, o que a gente... Bom, primeiramente, bom dia para você. E o que a gente observou um pouco de reação da economia brasileira nesse comecinho de ano e o quanto a vacina vai ser importante para que a gente, de fato, retome a nossa economia? Bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia a todo mundo. Mauro, no começo do ano, aliás, um pouco antes do começo do ano, se previa que a economia fosse dar uma paradinha, uma caidinha. Por quê? Isso no primeiro trimestre, né? Janeiro, fevereiro, março. Porque o auxílio emergencial deixou de ser pago, o governo deixou de dar outros incentivos e meios para atenuar a crise, como ajuda para estados e municípios e auxílio salarial, e tudo isso faria com que a economia tropeçasse um pouco, porque faltaria demanda, faltaria um pouco de consumo, que as pessoas ainda não teriam emprego e teriam ficado sem o auxílio. Houve uma pequena surpresa, não foi tão ruim como se esperava, janeiro não foi bom, fevereiro melhorou um pouquinho, além da conta, e quer dizer que a economia estava andando um pouco mais pelas próprias pernas. Isso não quer dizer que estava bem, está um horror, como vocês agora mesmo disseram, tem fome, tem um monte de gente desempregada, 8, 9 milhões de pessoas desempregadas a mais do que no começo do ano passado, mas estava um pouco melhor do que se imaginava até que veio a segunda onda, na verdade, a segunda parte da segunda onda em março, que fez com que as pessoas ficassem em casa por medo ou que houvesse restrições para funcionamento de negócios, e a economia voltou a afundar em março. A gente não tem as medidas ainda, mas os primeiros indícios são de afundamento feio, e provavelmente em abril também. Então a gente que acompanha a economia, que quer pensar o que está acontecendo, que olhava os indicadores de indústria, comércio e serviços, e olhava as contas do governo, a bolsa e tudo mais, fazia o acompanhamento normal da economia, agora está olhando para vacina e quantidade de pessoas que foram infectadas, que em tese a gente pode ter uma imunidade depois de ser infectado, embora os cientistas não estejam certos disso, de quanto dura e como dura. Mas agora a questão é, o que vai ser da economia depende de saber o que vai ser de vacinação, do que vai ser da quantidade de pessoas que foram contaminadas e de quanto dura a contaminação. É isso que a gente projeta agora. A economia vai voltar quando? Vai voltar quando tiver vacina e quando tiver gente imunizada o suficiente para a epidemia diminuir. Pois é, e dá para a gente já ter alguma previsão disso, Vinícius? Porque os números, por exemplo, os números do cronograma de vacinação do Ministério da Saúde, esses números estão mudando sempre, porque a entrega de vacinas, a entrega de insumos vem sofrendo atraso. A gente consegue ter um mínimo de previsibilidade? Muito mínimo. Tem um número de vacinas com as quais a gente pode contar mais, que são as do Butantan e da Fiocruz. As outras que serão importadas, como Sputnik da Rússia e Covaxin da Índia, estão provisoriamente fora do cronograma porque tem problema legal com a Anvisa e porque a Índia, que está passando por uma crise terrível, parou de exportar. Em alguns casos, no caso não era a Covaxin, mas tinha uma vacina que viria da Índia, que era da AstraZeneca, Oxford. Então a gente está sem essas vacinas. Agora, no caso da Fiocruz e do Butantan, a gente tem menos incerteza, embora até o Butantan, que era a entrega mais segura, está com problemas, porque a China, a Sinovac da China, começou a atrasar ou não garantir a entrega no prazo de insumo para fabricação. De qualquer modo, levando em conta as estimativas mais conservadoras, aquelas que consideram um número menor de vacinas entregues pela Fundação Butantan, pela Fiocruz e pela Butantan, a gente pode ter vacina suficiente para vacinar os grupos de risco, que são 77 milhões de pessoas, até julho. Isso significa que 50% da população adulta do Brasil pode ter sido vacinada até julho. Considerando ainda que vai ter mais gente, infelizmente, infectada, com maior ou menor gravidade, vai ter mais gente imunizada em algum grau contra
o coronavírus. Isso quer dizer que essas pessoas não vão ficar doentes ou que vão estar livres da doença para a vida inteira? Não, para a vida inteira de jeito nenhum. Que não vão ficar doentes depende do número de variantes, né, de vírus mutantes que podem enganar o corpo, mas isso pode fazer com que a gente tenha mais gente até lá que esteja menos sujeito à doença grave. Então, em julho, a gente pode ter um começo de reversão da epidemia, se não surgirem novas variantes assassinas, perigosas, se não tiver um acidente grave nas vacinas, na entrega de vacinas de Fiocruz e Butantan. E então, aí, com menos... o que eu ia te perguntar era isso. E aí com esse quadro de a partir de julho a gente já ter uma parcela da população adulta vacinada, uma parcela da população que já se infectou e que adquiriu algum grau de imunidade, então vai sair das estatísticas de novos casos de Covid. Aqueles problemas ali que de fato afetam a vida do cidadão, inflação, emprego principalmente, renda, nesse cenário, quando é que você acha que começa a reagir um pouquinho? Primeira coisa, esse cenário de vacina, que pode começar a melhorar a epidemia a partir de julho, agosto, depende de vacina e de imunização em geral, depende de a gente não criar mais variantes e nem não criar novas ondas. Isso quer dizer que as pessoas têm que se comportar, né, têm que manter distanciamento. Senão, a gente pode criar até uma vacina, uma variante que possa superar qualquer vacina existente. É um cenário catástrofe, mas existe esse risco. Então, se a gente não tomar medidas, a gente pode piorar a epidemia de novo. Segundo, alguns problemas criados durante a epidemia vão continuar, obviamente. A taxa de desemprego vai ser 14%. Vai ter o número de pessoas que vão procurar emprego e não vão achar. Durante esse ano e o ano que vem, pelo menos. Mas vai ter mais emprego, que é outra coisa. Vai ter o surgimento de mais vagas, principalmente a partir de agosto e setembro, com as contratações de final de ano. Com a possível reabertura da economia, vai ter mais gente que pode fazer o seu bico. É um emprego ruim, mas é algum. Então, a partir de agosto, a gente vai ter uma melhora no número de pessoas empregadas, embora a quantidade de pessoas que procuram emprego e não acham, que é a taxa de desemprego, vá continuar alta. Outro problema criado também pela epidemia, mas não só, que foi a inflação, vai continuar pesado até pelo menos metade do ano. A inflação vai chegar, somada em 12 meses, a quase 8% em julho. A taxa mensal, né, o IPCA, vai começar a diminuir, vai ser menos veloz. Mas como já teve muita inflação e ainda vai ter um resto de inflação ruim até a metade do ano, a gente vai ter uma inflação anual de 8%, com o preço da comida subindo como nunca subiu em quase 18 anos. Então esses problemas vão permanecer e a gente vai começar a sentir um alívio deles se tudo der certo. Se tiver controle da epidemia, se a economia começar a voltar nos trilhos, como a gente está imaginando agora, lá por agosto. Então a gente ainda vai padecer, a gente vai ter problemas e vai ter essa quantidade de pessoas grande que não vai ter nem auxílio, nem emprego ainda de novo em agosto. Então vai ter, eu acho, uma rediscussão de auxílio, porque vai ter muita gente sofrendo, como vocês acabaram de dizer aí no programa. Ou seja, fica muito claro o quanto a questão da vacina e o quanto a questão das medidas de isolamento ou de pelo menos um distanciamento social, de usar a máscara, de lavar a mão, de usar o álcool em gel, podem afetar diretamente a recuperação da nossa economia. Enquanto não tiver tudo isso engatilhado certinho, caminhando ao mesmo tempo, a economia continua patinando. Vinícius, obrigado por hoje. Até terça que vem. Boa semana para você. Até terça, Mauro.